Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia que o Senhor fez, mais um dia onde a perseverança está sempre condicionado à condução do seu Espírito, aonde uma alma ancorada naquilo que nos traz a esperança juntamente com a perseverança e a perseverança com a esperança nos frutos do Espírito, experimentando a perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas, pela condução daquele que os seus planos é sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum daqueles que seguem firmes e constantes aflições momentâneas e passageiras que nem se compara com a glória que há de vir. Assim a palavra nos diz, não vivemos por vista algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou e nunca se desceu ao coração a nossa morada que é do alto, as mansões celestiais. Ele nos concede a terra prometida, aonde aqui não vivemos segundo o padrão deste mundo. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, porque aonde está o seu tesouro está o seu coração. Aquele que investe naquilo que é terreno se discorre como terreno, mas aquele que discorre segundo o reino fala das coisas do alto, fala daquilo que o Espírito de Cristo nos revela, a perfeita e agradável vontade de Deus, assim como Deus nos atraiu até Cristo, nos batizando com Espírito e com fogo, aonde se permanece experimentando a perfeita e agradável vontade de Deus, a paz que excede todo o entendimento, e o entendimento é sempre desviar do mal. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, sujeitando ao Espírito de Cristo e perseverando, sempre vencendo a maledicência, aborrecendo a maledicência. Jamais louvai e bendizei a atitude dos ímpios, antes condenai-as constantemente, assim nos ensina o Senhor. Porque os mentirosos, arrogantes, os que pressupõem de si mesmos e justificam e declaram a sua própria benignidade, os que vivem nas suas glutonarias, nas suas orgias, nas bebedices, nas imoralidades sexuais, aqueles que seguem como pecado de feitiçaria, na desobediência, todos aqueles que colocam outro fundamento que não seja no Evangelho a mensagem da cruz, se não se arrependerem, não se alcança aquilo que ele disse: não fui eu que vos escolhi, mas não foram vós que me escolheram, mas eu vos escolhi. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A palavra diz que há muitos que é como o cão que volta ao seu vômito, assim como a porca lavada que volta a revolver a lama. A palavra diz que quando aqueles espíritos estavam ali a sujar a casa, com toda espécie de imundícia, e o Senhor veio e limpou a casa, aqueles espíritos ficaram a vaguear. E quando aquela pessoa se retrocede, assim como Jesus, quando encontrava com pecadores, dizia: vá e não peques mais, a tua fé te salvou, antes que este mal lhe sobrevenha novamente. E assim ele nos dias atuais, Jesus, que aqueles espíritos que ficaram a vaguear, quando aquela pessoa retrocede a atividade reprovável diante do Senhor,
eles voltam com outros 7 espíritos e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, assim a palavra nos diz. Por isso não retrocedeis, mas antes perseverai firmes e constantes, segundo aquele que nos mantém através de ser o seu imitador, a fé, porque se desfalecer na fé, ele não tem prazer nestes. E os que confirmam a eleição são aqueles que a sua fé é sempre contínua, não retrocede, porque se parar de produzir as boas obras, a sua fé é nula, é morta, e sem fé é impossível agradar a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.